Meu nome é Brooke e agora tenho 27 anos. Mas esta história começa no nosso bairro de classe média em Ohio, onde minha infância desmoronou. Meu padrasto, Harrison, usava cinto, e o filho dele tinha problemas com direitos. Quando eu tinha 16 anos, me recusar a ser servo de Tyler me rendeu vergões que levaram semanas para cicatrizar. Naquela noite, tomei uma decisão que mudou tudo. Saí com apenas $1 no bolso. O que eles não sabiam é que o abuso deles não me destruiu. Tornou-se a base de tudo que construí. Antes de eu me aprofundar em como passei de vítima de abuso a sobrevivente, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever se quiser mais histórias sobre como superar adversidades e encontrar força nos seus momentos mais sombrios. Minhas memórias da infância são repletas de aconchego e segurança. Meu pai biológico, Garrett, era um homem gentil que treinava meu time de futebol e lia histórias para mim antes de dormir todas as noites, sem exceção. Lembro-me de como ele me colocava nos ombros no parque, com o riso dele se misturando ao meu enquanto perseguíamos esquilos. Ele trabalhava como engenheiro elétrico, e eu ainda guardo as pequenas placas de circuito que construímos juntos para meus projetos de ciências. Ele me chamava de a sua pequena faísca, um apelido que me fazia sentir especial e amada. Mas meu mundo desabou quando eu tinha 7 anos. Papai teve um ataque cardíaco no trabalho. Num minuto ele estava bem, e no outro, ele se foi. Lembro-me do rosto da minha mãe, Stephanie, quando ela me pegou na escola naquele dia, vazio, como se alguém tivesse arrancado tudo que a tornava quem ela era. Durante meses, nossa casa parecia estar submersa. Os movimentos eram lentos e os sons abafados. Mamãe chorava à noite quando pensava que eu estava dormindo. Eu a encontrava olhando fotos, mexendo nas roupas do papai que ainda estavam penduradas no armário. Estávamos à deriva, só nós dois, tentando descobrir como ser uma família de dois. Então, Harrison entrou em nossas vidas. Ele era colega de trabalho da minha mãe na seguradora e, no começo, era apenas o homem que nos trazia caçarolas e se oferecia para cortar a grama. Ele tinha um filho chamado Tyler, que tinha 13 anos quando eu tinha 10. Harrison parecia simpático, contando piadas que faziam a mamãe rir pela primeira vez em meses. Fiquei grata por isso, mesmo que seu sorriso nunca alcançasse seus olhos quando ele olhava para mim. Eles se casaram apenas 8 meses após a morte do meu pai. O casamento foi pequeno, nada parecido com as fotos que eu tinha visto do casamento dos meus pais, com o vestido branco esvoaçante e o jardim florido. A mãe usava um terno bege, e Harrison ficava olhando o relógio durante a cerimônia. Tyler ficou ao lado do pai, com uma expressão entediada e revirando os olhos sempre que o pastor falava sobre amor e compromisso. Você vai ter um irmão agora, mamãe me disse na noite anterior ao casamento, com a voz radiante de entusiasmo forçado. Não vai ser legal? Mas Tyler nunca se interessou em ser meu irmão. Desde o começo, ele deixou claro que eu era um incômodo, um obstáculo entre ele e a atenção do pai. Ele era alto para a idade, tinha o mesmo queixo quadrado de Harrison e um sorriso irônico permanente que me deixava desconfortável. No começo, Harrison tentou me conquistar. Ele me trouxe bonecas e doces, perguntou sobre a escola com interesse exagerado. Eu fui educado porque isso deixava minha mãe feliz. Mas havia algo errado na atenção dele, como se ele estivesse me estudando em vez de me conhecer. Que menininha séria, ele dizia, dando uma batidinha no meu nariz. Você deveria sorrir mais, Brooke. Garotas bonitas deveriam sorrir. 6 meses depois do casamento, nos mudamos de nossa aconchegante casa de 3 quartos para uma casa ampla em Wildwood Heights, um bairro onde os gramados eram perfeitamente aparados e os carros nas entradas de veículos custavam mais do que todo o meu dinheiro para a faculdade. Harrison disse que era para melhorar as escolas, mas eu sentia falta dos nossos antigos vizinhos e da casa na árvore que meu pai tinha construído no quintal. A nova casa tinha 5 quartos, uma piscina e uma sala de jogos que rapidamente se tornou o domínio de Tyler. Meu quarto era o menor, enfiado no final do corredor, ao lado da lavanderia. O ciclo da máquina de lavar virou minha canção de ninar. Não é incrível? Perguntou a mãe, girando na entrada com piso de mármore no dia da mudança. Harrison é tão generoso. Nunca teríamos conseguido bancar isso sozinhos. Esse foi o primeiro sinal do controle financeiro que Harrison exerceria. Nossa antiga casa havia sido quitada com o seguro de vida do papai,
mas Harrison insistiu em vendê-la e depositar o dinheiro em contas às quais só ele tinha acesso. O emprego de meio período da minha mãe na seguradora passou a ser de tempo integral, passando a incluir fins de semana, mas, de alguma forma, todos os seus ganhos iam para as despesas da família, que Harrison administrava. A mudança na minha mãe foi gradual, mas inconfundível. A mulher que enfrentou minha professora da segunda série quando fui injustamente acusada de colar começou a se submeter a Harrison em tudo, desde as escolhas do jantar até as minhas atividades escolares. Ela parou de usar as cores vibrantes que amava, passando a usar os tons suaves que Harrison preferia. Seu riso, antes pleno e desinibido, tornou-se mais suave, mais cauteloso. Harrison sabe o que é melhor, tornou-se seu mantra. Ele só está cuidando da gente. Enquanto isso, o favoritismo por Tyler passou de sutil a flagrante. Enquanto eu usava roupas sensatas de liquidação de loja de departamento, Tyler comprava roupas de grife. Meu pedido de aulas de piano foi considerado muito caro. Mas, no mesmo mês, Tyler ganhou um novo console de videogame e uma moto de trilha. Nos restaurantes, Harrison pedia comida para Tyler sem perguntar o que ele queria, depois analisava minha escolha e, muitas vezes, trocava por algo mais barato. Você não precisa do bife, Brooke. O frango é mais saudável de qualquer maneira, ele dizia, enquanto Tyler pedia o que quisesse. Aos 12 anos, Tyler já tinha aprendido exatamente como manipular o pai. Um simples Ambroque foi má comigo poderia resultar na revogação dos meus privilégios, mesmo sem provas. Harrison nunca questionou as alegações de Tyler, e minhas defesas caíram em ouvidos moucos. Minha mãe, antes minha protetora feroz, tornou-se uma testemunha silenciosa. Ela me lançava olhares solidários quando Harrison não estava olhando, às vezes me dando pequenas recompensas ou privilégios que ele negava. Mas ela nunca o contradisse abertamente. Nunca se manteve firme contra seu tratamento injusto. Só tente se dar bem, ela sussurrava. Harrison nos deu tanto. Mas o que ele me deu veio com fios invisíveis, e a cada mês que passava, esses fios se apertavam em torno de nossas vidas como uma rede. Eu me sentia como uma visitante em minha própria casa, uma hóspede indesejada que havia se ausentado demais, mas não tinha para onde ir. As fotos emolduradas do meu pai, que antes pontilhavam nossa antiga casa, foram reduzidas a uma única foto pequena no meu quarto. Quando perguntei sobre as outras, minha mãe disse que estavam guardadas, mas seus olhos não conseguiam encontrar os meus quando ela disse isso. Mais tarde, encontrei-as no lixo, pois Harrison havia decidido que elas estavam nos impedindo de seguir em frente como família. Naquela noite, resgatei as fotos e as escondi debaixo do meu colchão, uma conexão secreta com a vida e o amor que eu havia perdido. Às vezes, quando a casa estava silenciosa, eu os levava para fora e contava ao meu pai sobre o meu dia, imaginando os conselhos que ele daria, como consertaria as coisas se ainda estivesse aqui. Mas ele não estava. E aos poucos, eu estava aprendendo que na casa de Harrison, eu não estava perdendo apenas a memória do meu pai. Eu estava perdendo a da minha mãe também. Quando completei 13 anos, Harrison já havia estabelecido um conjunto rígido de regras que governavam nossa casa ou, mais precisamente, me governavam. Tyler parecia isento da maioria delas, criando um contraste gritante em nosso cotidiano que se tornou impossível de ignorar. Meus dias de semana seguiam uma rotina rígida: acordar às 6 horas para ajudar a preparar o café da manhã, o que significava fazer café da manhã para todos, ir à escola, voltar para casa imediatamente para começar as tarefas, terminar o dever de casa, ajudar com o jantar, limpar a casa e estar no meu quarto às 21 horas. Fins de semana não eram para relaxar. Eram para fazer uma faxina completa na casa, lavar roupa e cuidar do jardim. Tyler, por sua vez, dormia até meio-dia nos fins de semana. Suas tarefas consistiam em ocasionalmente tirar o lixo, tarefa que ele frequentemente esquecia sem consequências. Enquanto eu esfregava banheiros, ele jogava videogame. Quando eu perguntava sobre o desequilíbrio, a resposta de Harrison era sempre a mesma: Tyler pratica esportes e precisa se concentrar no futuro. Você precisa aprender a ser responsável. A primeira vez que Harrison colocou as mãos em mim com raiva, eu tinha 12 anos. Eu acidentalmente quebrei um peso de papel de cristal em sua mesa enquanto tirava o pó. Seus dedos cravaram-se no meu braço enquanto ele me levava até o canto do seu escritório, deixando marcas de impressão digital que duraram dias. Garota desastrada, sibilou ele. Você sabe quanto isso custou?
Mais tarde, quando minha mãe viu os hematomas, contei a ela o que aconteceu. Ela franziu a testa, tocou as marcas delicadamente, mas depois suspirou. Ele está muito estressado no trabalho, querida. Tente ter mais cuidado com as coisas dele. Naquela noite, ouvi-os discutindo sobre isso, a única vez em que minha mãe realmente o confrontou sobre o tratamento que ele me deu. Ela é só uma criança, Harrison. Você não pode pegá-la assim. Não me diga como disciplinar uma criança, ele retrucou. A sua permissividade parental é o motivo de ela ser tão descuidada, para começo de conversa. Na manhã seguinte, minha mãe fez minhas panquecas de mirtilo favoritas, mas não mencionou a discussão. Quando tentei falar com ela sobre Harrison, ela mudou de assunto rapidamente, com os olhos se voltando nervosamente para a porta, como se esperasse que ele aparecesse. Esses momentos de tentativa de conexão com minha mãe tornaram-se cada vez mais raros. Harrison parecia ter um sexto sentido para quando estávamos tendo uma conversa particular, aparecendo de repente para interromper com alguma tarefa que exigia atenção imediata. Stephanie, preciso que você dê uma olhada nesses papéis do seguro ou Ambroke. Eu não disse para você limpar o filtro da piscina? Aos 14 anos, o cinto já fazia parte do nosso vocabulário doméstico. Ele ficava pendurado no escritório de Harrison, uma tira de couro marrom com uma fivela prateada que brilhava sob as luzes do teto. No começo, ele nunca usou. Não precisava. A ameaça já era suficiente. Não me faça pegar o cinturão, Brooke, ele dizia quando eu questionava suas decisões ou me defendia. Na primeira vez que ele disse isso, minha mãe engasgou. Mas na quinta vez, ela apenas desviou o olhar. Seu silêncio e aceitação eu não conseguia entender. A escola se tornou meu santuário. Dediquei-me aos estudos, ingressando em todos os clubes que me mantinham fora de casa até o último momento possível. Minhas notas máximas e meu desempenho acadêmico eram recebidos com indiferença por Harrison. De que adiantam notas máximas se você não tem bom senso, ele dizia, mal olhando para o meu boletim. Enquanto isso, Tyler teve dificuldades acadêmicas, tirando notas C e D que Harrison atribuiu a professores ruins ou ao sistema escolar que não conseguia envolver os meninos ativos adequadamente. Quando Tyler foi pego colando em uma prova de matemática, Harrison invadiu a escola não para se desculpar ou assumir a responsabilidade, mas para argumentar que o professor era o culpado por tornar o material desnecessariamente complicado. Minha única amiga de verdade durante esse período foi Alison Patel, uma garota quieta da minha turma de inglês avançado que compartilhava meu amor por livros. Passávamos os horários de almoço discutindo romances e poesia, criando uma pequena bolha de normalidade na minha vida cada vez mais caótica. Alison foi a primeira a notar os hematomas, a forma como eu me encolhia quando alguém tocava meu ombro ou minhas costas inesperadamente. Está tudo bem em casa? Ela perguntou um dia, enquanto caminhávamos para a aula de química. Claro, respondi rápido demais. Só desajeitado, só isso. Mas os pais de Alison, Marcos e Janete, não se deixaram enganar tão facilmente. Quando visitei a casa deles, eles notaram como eu me encolhia diante de barulhos altos, como eu pedia permissão antes de comer ou usar o banheiro. Janete, uma enfermeira pediátrica, me olhava com olhos preocupados que me confortavam e me aterrorizavam ao mesmo tempo. Eles representavam o que uma família deveria ser: amorosa, solidária, respeitosa, tornando a realidade da minha vida doméstica ainda mais dolorosa em comparação. Você pode conversar conosco sobre qualquer coisa, Marcos me disse uma vez, com seus olhos gentis fixos nos meus. Qualquer coisa. Mas eu não conseguia. A vergonha era grande demais, o medo, profundo demais. E se ninguém acreditasse em mim? E se me tirassem da minha mãe? E se as coisas piorassem? Alguns professores também tentaram entrar em contato. A senhora Lawrence, minha professora de inglês, me manteve fora da aula um dia, quando entreguei uma redação sobre prisões invisíveis. Isso é muito poderoso, Brooke, disse ela. Mas estou preocupada com o conteúdo. Tem algo que você queira falar? Balancei a cabeça, forçando um sorriso. É só escrita criativa, senhora Lawrence. Me inspirei em um papel de parede amarelo. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Fiquei aliviada e decepcionada ao mesmo tempo. Uma parte de mim queria desesperadamente que alguém visse minhas mentiras, que me salvasse do que estava acontecendo, mas a maior parte estava apavorada com as consequências de falar a verdade.
Meu aniversário de 16 anos passou sem comemoração. Mamãe sussurrou um feliz aniversário quando Harrison não estava por perto e me deu um cartão com $20 escondidos dentro, dinheiro que Harrison encontrou e confiscou no dia seguinte, alegando que eu precisava aprender o valor de ganhar. Uma semana depois, o aniversário de Tyler foi comemorado com uma festa suntuosa, presentes caros e um bolo que custou mais do que o nosso orçamento semanal para compras. Esperava-se que eu ajudasse a servir os amigos dele, limpasse a bagunça deles e ficasse fora do caminho, a menos que fosse necessário. Naquela noite, enquanto ouvia Tyler e seus amigos rindo lá embaixo enquanto eu esfregava a cobertura de chocolate dos balcões da cozinha, algo endureceu dentro de mim. A injustiça de tudo aquilo se cristalizou em uma compreensão fria e clara. Eu não era valorizado nesta casa. Não era amado. Era tolerado na melhor das hipóteses, e ressentido na pior. O abuso emocional era constante, os comentários depreciativos, as comparações com Tyler, o isolamento de amigos e atividades. Harrison controlava todos os aspectos da minha vida, desde as roupas que eu usava até as pessoas com quem eu falava. Meu uso do celular era monitorado, meu acesso à internet restrito. Eu estava me tornando um fantasma na minha própria vida, desaparecendo um pouco mais a cada dia sob o peso do polegar de Harrison. Mas foi o abuso físico que deixou as cicatrizes visíveis. Os agarrões se transformaram em empurrões, os empurrões em tapas. Cada incidente era seguido por explicações que induziam a culpa. Olha o que você me fez fazer, ou se você tivesse ouvido, isso não aconteceria. As respostas da minha mãe ficavam mais patéticas a cada incidente. Ele não fala sério, ela dizia, ou não é tão ruim quanto parece. Às vezes, ela chorava e prometia que as coisas melhorariam, mas nunca melhoravam. Seus olhos, antes brilhantes de vida e amor, tornaram-se opacos e esquivos, incapazes de testemunhar o que ela não conseguia impedir. A família funcionava com base no medo, meu medo do temperamento de Harrison, o medo da minha mãe de perder a segurança financeira, até mesmo o medo de Tyler de decepcionar o pai, embora ele canalizasse isso para agressividade contra mim. Nos movíamos uns em volta dos outros como atores em uma peça terrível, dizendo falas que não escrevemos, interpretando papéis que não escolhemos. Mas o pior ainda estava por vir. E quando chegasse, tudo mudaria. O dia que finalmente me destruiu começou como qualquer outra terça-feira. Acordei às 6 horas, preparei o café da manhã para a família e peguei o ônibus para a escola com uma fome lancinante no estômago. Harrison reclamou que os ovos estavam cozidos demais e jogou minha porção no lixo como punição. A escola ofereceu o descanso de sempre. Tirei nota máxima em uma prova de cálculo, discuti Jane Austen na aula de inglês e almocei com Alison planejando nosso projeto de pesquisa sobre o sufrágio feminino. Por algumas horas, fui apenas uma adolescente normal com preocupações normais, notas, amizades, o futuro. A normalidade foi quebrada no momento em que abri a porta da frente, às 15h45. O som de risadas masculinas e o cheiro de pizza me atingiram simultaneamente. Tyler recebeu amigos em casa, 5 garotos do seu time de beisebol esparramados pela nossa sala de estar, cercados por caixas de pizza abertas, latas de refrigerante e sacos de salgadinhos. A mesa de centro estava grudenta de bebidas derramadas, e chuteiras enlameadas haviam deixado marcas no carpete que eu havia aspirado naquela manhã. Tyler ergueu os olhos quando entrei, com um sorriso irônico no rosto. Aos 18 anos, ele havia se tornado um espelho do pai, tanto na aparência quanto no comportamento, ombros largos e bonito no sentido convencional, mas com olhos frios que eram mais calculistas do que compreensivos. Finalmente, disse ele em voz alta. Gente, essa é a meia-irmã de quem eu estava falando. Tentei passar por eles em direção à escada, mas Tyler gritou, Ei, precisamos de bebidas e daquelas asas apimentadas que o papai pediu. Estão na cozinha. Tragam-nas aqui. Parei, minha mochila pesada com livros didáticos e tarefas para amanhã. Tenho lição de casa, eu disse. Pegue você mesmo. Um dos amigos riu baixinho, mas o rosto de Tyler se fechou. Papai disse que você tem que ajudar quando eu recebo amigos. Não sabia que você ia receber amigos, respondi, o cansaço me deixando mais ousada do que o normal. E tenho 3 trabalhos para entregar amanhã. Não é problema meu, Tyler deu de ombros. As asas estão esfriando. Algo dentro de mim estalou. Depois de um dia sendo elogiada pela minha inteligência e tratada com respeito por professores e colegas, voltar a ser a criada do Tyler parecia insuportável.
Não sou sua empregada, eu disse, baixinho, mas com firmeza. Vou fazer minha lição de casa. Quando me virei para sair, Tyler pegou o celular. Tudo bem, vou contar para o papai que você está sendo um __ de novo. Continuei subindo as escadas, tentando ignorar o aperto no estômago. As reclamações de Tyler para Harrison sempre resultavam em punição, mas eu precisava desesperadamente terminar minhas tarefas. Talvez Harrison chegasse tarde em casa. Talvez desta vez ele ouvisse o meu lado. 2 horas depois, a porta da frente bateu com força suficiente para sacudir os quadros na parede do meu quarto. Passos pesados ecoaram escada acima, e eu soube imediatamente que Tyler tinha mesmo mandado uma mensagem para o pai. Rapidamente salvei minha redação de inglês e me preparei. Harrison não bateu. A porta se abriu de repente, batendo na parede com um estrondo que me fez pular. Seu rosto estava todo vermelho, a gravata afrouxada, mas ainda pendurada no pescoço como uma corda. O que é isso que ouvi sobre você se recusar a ajudar seu irmão? Ele perguntou, com a voz enganosamente baixa. Eu tinha lição de casa, expliquei, apontando para o meu laptop. 3 tarefas para entregar amanhã. Eu só precisava. O que você precisa, Harrison me interrompeu, é aprender a respeitar. Tyler recebeu amigos. Amigos importantes. O filho do treinador estava lá. E você o envergonhou. Envergonhou esta família. Eu não. Não me interrompa, ele rugiu, me fazendo encolher contra a mesa. Você mora na minha casa, come a minha comida, usa roupas que eu pago e não consegue nem fazer as coisas mais simples que lhe pedem. Eu faço tudo por aqui, eu disse, com a voz embargada. Eu cozinho, eu limpo, eu tiro nota máxima. O Tyler não faz nada. E você? A comparação com o filho foi um erro meu. O rosto de Harrison se contorceu de raiva enquanto ele desabotoava o cinto, deslizando pelas alças da calça com um chiado de couro que assombraria meus pesadelos por muitos anos. Levante-se, ordenou ele. O medo me imobilizou na cadeira. Por favor, sussurrei. Desculpe. Vou ajudar agora. É tarde demais para isso. Levante-se. Enquanto me levantava, trêmula, vi minha mãe na porta atrás dele, com o rosto pálido e uma das mãos cobrindo a boca. Mãe, implorei. Por favor. Seus olhos encontraram os meus, cheios de lágrimas e algo pior, resignação. Ela fez um pequeno gesto de impotência com as mãos antes de falar. Harrison, talvez pudéssemos deixá-la de castigo desta vez. Fique fora disso, Stephanie, Harrison retrucou, sem se virar. Ela precisa aprender. O primeiro golpe me atingiu nas costas, a dor foi tão aguda e repentina que eu nem consegui gritar. O segundo atingiu meu ombro, o terceiro, a parte de trás das minhas coxas. Contei 6 chicotadas no total, cada uma pontuada pela respiração ofegante de Harrison e meus soluços abafados. Quando terminou, ele enrolou o cinto no punho, respirando pesadamente como se tivesse se esforçado. Nada de jantar esta noite, anunciou ele. Talvez a fome melhore sua atitude. Ao se virar para sair, dirigiu-se à minha mãe, que ainda estava imóvel na porta. Certifique-se de que ela fique aqui. Não quero ver a cara dela de novo esta noite. A mãe assentiu em silêncio, com os olhos baixos. Quando Harrison passou por ela, ela pareceu encolher fisicamente, ficando menor para evitar o contato com ele. Quando ficamos sozinhos, ela finalmente entrou no meu quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Deitei-me de bruços na cama, cada respiração enviando novas ondas de dor pelo meu corpo. Deixe-me ver, ela sussurrou, levantando delicadamente a parte de trás da minha camisa. Sua inspiração rápida me disse o que eu não conseguia ver, que os vergões estavam feios, possivelmente sangrando. Vou pegar gelo, ela disse, com a voz trêmula. Por que você não o impediu? Perguntei, e a pergunta que eu vinha segurando há anos finalmente escapou. As mãos da mãe pararam. Você não o entende, Brooke. Harrison, ele sustenta a gente. Precisamos dele. Não, não temos, respondi, estremecendo ao me sentar para encará-la. Papai nos deixou a casa. Você tem um emprego. Estávamos bem antes dele. É complicado, murmurou ela, sem conseguir me olhar nos olhos. Às vezes, na vida,
precisamos fazer concessões. Compromissos, repeti, incrédula. Ele acabou de me bater com um cinto. Fala mais baixo, sibilou ela, olhando nervosamente para a porta. Você só vai piorar as coisas. Naquele momento, olhando para os olhos assustados da minha mãe, percebi uma verdade devastadora: ela jamais me protegeria de Harrison. Seja por medo, dependência financeira ou alguma crença equivocada de que era isso que merecíamos, ela escolheu seu caminho, e isso não incluía me defender. Depois que ela saiu para pegar gelo, ouvi-os discutindo lá embaixo. As vozes subiam e desciam, o tom suplicante da mamãe ocasionalmente interrompia o ronco mais grave de Harrison. Esforcei-me para ouvir, com a esperança vacilante de que talvez ela finalmente estivesse me defendendo. Ela é só uma adolescente, ouvi minha mãe dizer. O cinto foi demais, Harrison. Não me diga como discipliná-la, ele retrucou. É por causa da sua paparicação que ela é tão desrespeitosa. Se meu pai tivesse me pegado respondendo daquele jeito. Ela não é sua filha, a voz da minha mãe estava mais alta agora, mais corajosa do que eu ouvia há anos. Houve uma pausa, e então a voz de Harrison, mortalmente baixa. Não, ela não está. E isso está ficando cada vez mais claro. Outra pausa, e então a voz da mãe novamente, desanimada e derrotada. Desculpe. Eu não quis dizer, claro que você é o pai dela agora. Vá levar o gelo para ela, se for preciso, disse Harrison, com desdém. Mas lembre-se de quem paga as contas desta casa, Stephanie. Lembre-se de como era sua vida antes de mim. Quando minha mãe voltou com a bolsa de gelo, seus olhos estavam vermelhos e suas mãos trêmulas. Ela me ajudou a aplicá-la nos piores vergões, com um toque gentil, mas impessoal, como se fosse uma enfermeira tratando de um estranho. Vai melhorar amanhã, disse ela, a mesma coisa de sempre. Só tenta dormir um pouco. Depois que ela foi embora, fiquei deitado na escuridão, a dor no meu corpo nada comparada à agonia no meu coração. A verdade que eu vim evitando desabou com uma clareza inegável. Ninguém viria me salvar. Nem minha mãe, nem um professor, nem alguma figura de autoridade que magicamente reconheceria meu sofrimento. Se eu quisesse sobreviver, teria que me salvar. Naquela noite, enquanto a casa ficava silenciosa e as marcas nas minhas costas pulsavam no ritmo do meu coração, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Eu deixaria esta casa, esta prisão de medo e dor. Eu encontraria uma saída, custasse o que custasse. Eu ainda não sabia como faria isso nem para onde iria. Não tinha dinheiro, recursos ou apoio. Mas enquanto eu olhava para o teto, um pensamento se cristalizou com perfeita clareza: ficar ali me destruiria. E eu me recusei a ser destruída. Nas 2 semanas seguintes, vivi uma vida dupla. Quando finalmente adormeci, meu último pensamento foi na minha mãe. Eu a estava deixando para trás nesta casa de horrores. Mas eu tinha que acreditar que ela estava fazendo a própria escolha de ficar. Aos 16 anos, minha primeira responsabilidade tinha que ser comigo mesma, uma lição que aprendi com o fracasso dela em me proteger. Amanhã, eu estaria livre, ou enfrentaria consequências piores do que qualquer outra que já vivenciei. Não havia meio termo. O bip estridente do despertador do meu relógio às 4h30 da manhã enviou uma descarga de adrenalina pelo meu corpo. Silenciei-o instantaneamente, com o coração disparado enquanto ouvia qualquer movimento na casa. Nada além dos rangidos familiares do sistema de aquecimento e do zumbido distante da geladeira quebrava o silêncio que precedia o amanhecer. Eu já estava vestido, tendo dormido com minhas roupas. A mochila que eu havia preparado estava pronta ao lado da minha cama, contendo tudo o que eu poderia levar em segurança, o que não era muita coisa. Minhas mãos tremiam enquanto eu fechava o zíper da minha jaqueta e colocava a bolsa no ombro, seu peso um fardo e um lembrete de quão pouco eu realmente possuía. $61 no meu bolso. Um punhado de documentos comprovando minha existência. Uma fotografia de tempos mais felizes. Uma única nota de $1 que, de alguma forma, sobrevivera ao escrutínio de Harrison. O dólar que se tornaria o símbolo do meu novo começo. A ironia não passou despercebida. Depois de anos morando em uma mansão cheia de coisas caras, eu estava saindo com menos do que a maioria dos moradores de rua carregava. Mesmo assim, eu me sentia mais leve do que me sentia há anos. A expectativa da liberdade superou o medo do desconhecido.
A porta do quarto se abriu com um clique suave. Harrison não se dera ao trabalho de trancá-la na noite anterior, confiante em seu controle psicológico sobre mim. Parei na porta, olhando para o quarto que fora minha cela por anos. A cama estreita com seu edredom azul desbotado, a mesa onde eu havia estudado para inúmeras provas enquanto cuidava de hematomas, a janela pela qual eu observava as estações mudarem, sonhando em escapar, não senti nada ao dizer adeus a isso. Sem nostalgia, sem arrependimento, apenas uma fria certeza de que eu estava fazendo o que precisava para sobreviver. O corredor se estendia à minha frente como um campo minado. Eu conhecia cada tábua do assoalho que rangia, cada lugar a evitar. Com a precisão de alguém que já ensaiou uma rota de fuga centenas de vezes em sua mente, percorri o corredor, passei pelo quarto de Tyler, onde seu ronco pesado oferecia proteção auditiva, e pelo quarto principal onde Harrison e minha mãe dormiam. Parei na porta deles, quase dominado por um impulso repentino de ver minha mãe uma última vez. Será que ela entenderia quando descobrisse que eu tinha ido embora? Será que ela se preocuparia? Será que finalmente enfrentaria Harrison? Ou aceitaria qualquer história que ele inventasse sobre o meu desaparecimento? No fim, continuei em frente. Não haveria despedidas chorosas, nem promessas de manter contato. Quebras limpas cicatrizam mais rápido, e eu precisava me curar. A escada era mais complicada. Cada passo dado com cuidado na borda externa, onde a madeira tinha menos probabilidade de protestar sob o meu peso. Lá embaixo, calcei os tênis que havia deixado perto da porta na noite anterior, pronto para uma saída rápida. A fechadura girou com um som que pareceu estrondoso na casa silenciosa. Fiquei paralisado, esperando gritos ou passos, mas nenhum veio. Com um último empurrão, eu estava lá fora, o ar fresco da primavera batendo no meu rosto como um batismo. Liberdade. Eu não corri. Correr atrairia atenção naquele bairro suburbano sonolento. Em vez disso, caminhei com determinação em direção à estrada principal, lutando contra a vontade de olhar para trás, para a casa que nunca tinha sido um lar. Só quando virei a esquina, fora da vista das janelas de Harrison, me permiti acelerar o passo. O ponto de ônibus ficava a 1,5 km de distância, perto do shopping center nos limites do nosso bairro. As ruas estavam vazias àquela hora, com alguns carros passando e motoristas que mal olhavam para a adolescente que caminhava sozinha. Em Wildwood Heights, as aparências eram tudo, e ninguém queria reconhecer nada que pudesse perturbar a perfeita fachada suburbana. Cheguei ao ponto de ônibus às 5h05, 10 minutos antes do horário previsto para a chegada do primeiro ônibus para o centro da cidade. Meu único dólar, o último dinheiro para emergências, pagaria a primeira parte da minha viagem. Do centro da cidade, eu usaria parte do dinheiro de Allison para comprar uma passagem para Cincinnati, onde o programa para jovens me aguardava. O ônibus chegou pontualmente, com seus faróis cortando a névoa da manhã. As portas se abriram com um chiado, revelando um motorista de meia-idade, com olhos gentis e barba grisalha. Começou cedo, hein? Comentou ele enquanto eu depositava meu dólar na caixa de pagamento. Novo emprego, menti, com as palavras presas na minha garganta seca. Ele assentiu, aceitando sem questionar, e eu me dirigi a um assento perto do meio do ônibus quase vazio. Ao nos afastarmos do meio-fio, uma onda de alívio vertiginoso me invadiu. Eu tinha conseguido. Eu tinha realmente escapado. Mas o alívio foi rapidamente amenizado pela realidade do que me esperava. Eu tinha 16 anos, estava sozinha e mal tinha dinheiro para uma semana de comida. Eu não tinha telefone, nem como entrar em contato com ninguém, nem para onde ir se o programa de Cincinnati não me aceitasse. Eu estava apostando tudo em um recurso sobre o qual só tinha lido online. O ônibus avançou pela cidade que despertava, passando dos subúrbios bem cuidados para áreas com moradias mais diversificadas e, depois, para o distrito comercial com seus prédios de escritórios e restaurantes. A cada quilômetro, o alcance de Harrison parecia diminuir, sua sombra sobre mim cada vez mais tênue. O motorista, Carlos, de acordo com seu crachá, não parava de me olhar pelo retrovisor. Quando chegamos ao centro, ele me chamou antes que eu pudesse sair. E aí, garoto? Tem certeza de que está tudo bem? Precisa que eu chame alguém para você? A preocupação dele me pegou de surpresa. Como ele sabia? Eu parecia tão desesperada? Tão obviamente como uma fugitiva? Estou bem, eu disse, forçando um sorriso. Obrigada.
Carlos não pareceu convencido. Escute, se precisar de ajuda, bem, minha irmã administra um abrigo para mulheres na Maple. Diga a ela que foi o Carlos quem te enviou. Assenti, com a garganta apertada de uma emoção inesperada diante daquela pequena gentileza de um estranho. Obrigada, consegui dizer antes de descer do ônibus. O centro da cidade estava apenas acordando, cafeterias abrindo suas portas, passageiros madrugadores correndo em direção aos prédios de escritórios. Encontrei a estação Greyhound facilmente, seu interior sombrio contrastando fortemente com os arranha-céus reluzentes ao redor. Uma passagem só de ida para Cincinnati custava $35, deixando-me com $25 para alimentação e emergências. O ônibus só sairia às 7h30, o que me daria quase 2 horas de espera, 2 horas durante as quais Harrison poderia descobrir minha ausência e começar a procurar. Passei essas horas em vigilância constante, pulando em cada policial ou segurança que entrava na delegacia, esperando que Harrison aparecesse a qualquer momento. Comprei um boné de beisebol barato em uma loja de souvenirs no terminal e coloquei meu cabelo embaixo dele, um disfarce patético, mas que me deu alguma sensação de segurança. O ônibus para Cincinnati estava pela metade, a maioria com pessoas reservadas. Sentei-me na janela, perto do fundo, observando a paisagem de Ohio passar com uma mistura de medo e esperança. Ao meio-dia, estávamos chegando ao posto Greyhound de Cincinnati, e eu estava oficialmente mais longe de casa do que jamais estivera sozinho. Encontrar o centro juvenil foi mais desafiador do que o esperado. O endereço que eu havia memorizado me levou a um prédio indefinido em um bairro com propriedades comerciais e residenciais mistas. Uma placa simples dizia serviços para jovens New Beginnings, sem nenhuma indicação se eles ofereciam o programa habitacional sobre o qual eu havia lido. Sem outras opções, empurrei a porta da frente para uma pequena área de recepção, onde uma mulher de 40 e poucos anos levantou os olhos de um computador. Posso ajudar? Perguntou ela, com uma expressão neutra, mas não hostil. Eu preciso de um lugar para ficar, eu disse, sentindo a realidade da minha situação de repente me atingir com força. Li sobre o seu programa de 6 meses online. Seu olhar se aguçou, observando minha mochila, minha expressão ansiosa, o hematoma que começava a sumir no meu pulso, onde a manga da camisa tinha subido. Quantos anos você tem, querida? 16. Alguma identificação? Assenti, pegando minha identidade escolar e certidão de nascimento com as mãos trêmulas. Brooke Wilson, ela leu. De Oakwood Heights. Fica bem longe daqui. Não posso voltar para lá, eu disse simplesmente. Ela assentiu, sem insistir em detalhes ainda. Sou Melissa Taylor. Sou assistente social aqui. Por que você não vem ao meu escritório para conversarmos sobre suas opções? O escritório de Melissa era pequeno, mas confortável, com posteres motivacionais nas paredes e uma mesa abarrotada de arquivos e fotos de família. Ela me ofereceu água e uma barra de granola, que aceitei com gratidão, percebendo de repente que não havia comido nada desde o jantar da noite anterior. O programa residencial existe, ela explicou depois que tive a chance de comer, mas há um processo de admissão. Precisamos do consentimento dos pais para menores, a menos que haja casos documentados de abuso ou negligência. Meu coração apertou. Ele nunca vai consentir. E se você entrar em contato com ele, ele simplesmente virá me buscar. Parei, incapaz de expressar meus medos. Quem virá te buscar, Brooke? Melissa perguntou gentilmente. A barragem se rompeu. Anos de medo, dor e raiva reprimidos se derramaram enquanto eu contava tudo a ela, a escalada gradual do controle de Harrison, o abuso físico, a falha da minha mãe em me proteger, o incidente do cinto que finalmente me levou a fugir. Mostrei a ela os vergões que desapareciam nas minhas costas, ainda visíveis 2 semanas depois. Melissa ouviu sem interromper, tomando notas e ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Quando terminei, ela se inclinou para a frente, com uma expressão grave, mas gentil. O que você descreveu é abuso infantil grave, Brooke. Por lei, tenho que denunciar isso ao Serviço de Proteção à Infância. Eles vão abrir uma investigação. Eles vão me mandar de volta? Perguntei, com o terror subindo pela minha garganta. Não imediatamente, não. Dadas as evidências físicas e a natureza das suas alegações, podemos colocá-lo em um alojamento de emergência enquanto a investigação prossegue. Ela fez uma pausa. Mas quero ser honesta com você.
Esses casos podem ser complicados. Sem testemunhas ou relatórios anteriores, pode ser que a sua palavra seja contra a dele. A realidade da minha situação desabou sobre mim. Eu havia escapado fisicamente, mas legalmente ainda estava ligada a Harrison e à minha mãe. Eu era menor de idade, um dependente com direitos e recursos limitados. O que acontece agora? Perguntei, com a voz baixa. Primeiro, encontraremos um lugar seguro para você dormir esta noite. Depois, amanhã, preencheremos os relatórios oficiais e iniciaremos o processo para determinar sua colocação de longo prazo. A voz de Melissa era profissional, mas compassiva. Não vai ser fácil, Brooke. Mas você não está mais sozinha. Naquela noite, dormi em um abrigo para jovens conectado ao New Beginnings, um dormitório com outras 3 meninas, cada uma com suas próprias histórias de desestruturação familiar, abuso ou negligência. A cama era estreita e o travesseiro fino, mas foi o sono mais tranquilo que tive em anos, livre do medo de Harrison aparecer na minha porta. Na manhã seguinte, deu-se início à máquina burocrática que dominaria a minha vida por meses. Melissa me ajudou a registrar um relatório detalhado no Serviço de Proteção à Infância, documentando o abuso que eu havia sofrido. Seguiu-se um boletim de ocorrência, com fotos dos meus ferimentos em processo de cura. Um exame médico confirmou cicatrizes antigas, consistentes com meu relato de abuso físico de longa data. Depois veio a espera. O serviço social contatou Harrison e minha mãe, que reagiram exatamente como eu temia. Eles negaram tudo, alegando que eu era um adolescente problemático que havia fugido após ser disciplinado por comportamento cada vez mais rebelde. Harrison aproveitou sua posição na comunidade, empresário de sucesso, doador generoso para instituições de caridade locais, treinador de programas de golfe para jovens, para se retratar como um padrasto preocupado lidando com uma criança ingrata e difícil. Tyler forneceu uma declaração apoiando a versão dos eventos de seu pai, alegando que nunca havia testemunhado nenhum abuso e que eu sempre inventava histórias para chamar atenção. Vários amigos e colegas de trabalho de Harrison elogiaram seu caráter, descrevendo-o como rigoroso, porém justo. A reação da minha mãe foi a mais dolorosa. Em seu depoimento, ela reconheceu que Harrison ocasionalmente usava castigos corporais, mas insistiu que nunca foram abusivos. Ela me descreveu como emocionalmente estável desde a morte do meu pai, propensa a exageros e manipulação. Ela me implorou para parar com essas mentiras e voltar para casa. Sem documentação prévia, sem visitas ao hospital, sem boletins de ocorrência, sem registros do orientador escolar, a investigação estagnou em um impasse frustrante. Ela disse. Os vergões nas minhas costas já tinham desaparecido, deixando apenas minha palavra e a documentação da assistente social sobre os ferimentos que poderiam, como o advogado de Harrison sugeriu, ter sido sofridos durante minha saída não autorizada de casa. 6 semanas após minha fuga, o caso foi considerado inconclusivo devido à insuficiência de provas. Harrison e minha mãe foram obrigados a frequentar aulas de parentalidade, e qualquer retorno à casa deles incluiria visitas regulares de um assistente social, mas nenhuma acusação criminal foi apresentada. Sentei-me no escritório de Melissa enquanto ela me dava a notícia, sentindo uma dormência que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. O que acontece comigo agora? Perguntei, e a pergunta se tornou meu mantra. Você tem opções, Melissa me garantiu. Você pode voltar para casa com monitoramento, ou pode solicitar uma colocação alternativa, um lar temporário, possivelmente, ou residência contínua em um lar coletivo até os 18 anos. Não vou voltar, disse eu imediatamente. A ideia de viver sob o teto de Harrison novamente, mesmo com visitas ocasionais de uma assistente social que podia ser encantada como todo mundo, me deixava fisicamente doente. Achei que você diria isso. Melissa deu um sorriso triste. A boa notícia é que garantimos uma vaga para você em nosso programa de moradia transitória. Não é o programa original de 6 meses, mas uma opção de longo prazo para adolescentes que não podem voltar para casa, mas não prosperam em lares adotivos tradicionais. Ela explicou o programa, um apartamento residencial supervisionado onde eu moraria com outras 3 meninas da minha idade, frequentando a escola enquanto aprendia habilidades de vida independente. Teríamos toques de recolher e regras, mas também liberdade e responsabilidade gradualmente crescentes. O programa ofereceria aconselhamento, apoio educacional e, eventualmente, assistência para a recolocação profissional. Não era perfeito. Não era a família que eu merecia, nem a justiça que Harrison merecia.
Mas era segurança, estabilidade e um caminho a seguir que não me levava de volta aos braços do meu agressor. Naquela noite, enquanto eu guardava os poucos pertences que havia acumulado durante minha estadia no abrigo em uma mochila doada, encontrei a única nota de $1 ainda enfiada no forro da minha jaqueta. Alisei-o cuidadosamente e coloquei-o no pequeno diário que Melissa me dera para registrar meus pensamentos. Na primeira página, escrevi: saí com $1, mas ganhei minha liberdade. Isso me torna mais rico do que ele jamais será. O programa de moradia transitória me abrigou em uma casa vitoriana reformada em um bairro tranquilo de Cincinnati. Cada andar continha 2 apartamentos, cada um compartilhado por 2 meninas, com uma consultora residente morando em uma unidade separada no primeiro andar. Minha colega de quarto era Jasmine, uma jovem de 17 anos que havia saído do sistema de acolhimento familiar após várias colocações. Lar, doce lar, disse ela quando nos conhecemos, gesticulando em volta do nosso modesto espaço com 2 camas de solteiro, escrivaninha compartilhada e frigobar. Pelo menos ninguém vai nos bater aqui. A atitude pragmática de Jasmine em relação ao abuso foi chocante no início, mas logo se tornou reconfortante. Ali estava alguém que compreendia sem precisar de explicações, que não se intimidava diante da verdade nem oferecia chavões vazios sobre perdão e cura. Nossos dias seguiam uma rotina estruturada. As manhãs dos dias úteis eram para a escola. Matriculei-me no ensino médio local para concluir o penúltimo ano do ensino médio enquanto Jasmine cursava o ensino médio, GED. As tardes incluíam horas de estudo obrigatórias, aulas de habilidades para a vida e sessões de terapia. As noites eram dedicadas às tarefas domésticas, à preparação do jantar, cozinhávamos em rodízio, e ao tempo livre limitado antes do toque de recolher. As regras do programa pareciam restritivas depois do meu primeiro gostinho de liberdade, mas eu entendia o propósito delas. Aquilo não era uma prisão. Foi uma ponte entre a dependência e a independência, ensinando-nos as habilidades que Harrison ativamente me impediu de aprender. Meu primeiro emprego surgiu 3 semanas depois de me mudar. Frank Wilson, dono de um restaurante local chamado The Early Bird, me contratou como garçom de fim de semana. Apesar da minha idade, eu dizia ter 18 anos, e ele fingia acreditar. O salário era mínimo, mas as gorjetas eram decentes, e Frank provou ser mais do que apenas um empregador. Você me lembra minha filha, ele me disse um dia, enquanto eu ajudava a se preparar para a correria da manhã. O mesmo olhar determinado nos seus olhos. Onde ela está agora? Perguntei. Faculdade de Direito na Universidade Estadual de Ohio. Trabalhou até a graduação aqui mesmo, neste balcão. Ele sorriu orgulhoso. Ninguém lhe deu nada. Ela mereceu cada centavo. Frank se tornou um mentor inesperado, ensinando-me não apenas sobre atendimento ao cliente e preparação de alimentos, mas também sobre gestão financeira, etiqueta no local de trabalho e autodefesa. Quando confessei minha verdadeira idade meses depois, ele apenas assentiu. Já imaginava. Sua autorização de trabalho parecia perfeita demais. Ele piscou. Seu segredo está seguro comigo. Só continue com essas notas altas. Mantive minhas notas altas, com excelentes resultados acadêmicos, apesar de ter trocado de escola no meio do ano. Meu novo orientador escolar, observando minhas notas histórico-escolar, me incentivou a considerar a faculdade, algo que Harrison sempre descartou como desnecessário para mim, embora já tivesse escolhido universidades de prestígio para Tyler. Enquanto isso, as consequências legais da minha saída continuavam a se desenrolar. Harrison e minha mãe foram obrigados a participar de sessões de aconselhamento familiar, às quais eu tecnicamente deveria participar. Recusei, exercendo meu direito de recusar os esforços de reunificação. As exigências iniciais de Harrison para que eu voltasse para casa diminuíram gradualmente à medida que ele percebeu que o escrutínio continuaria enquanto ele insistisse no assunto. Durante meses após minha partida, minha mãe entrou em contato por meio de Melissa, pedindo para nos encontrarmos. Contra minha vontade, concordei com uma visita supervisionada ao centro juvenil. Ela parecia menor, mais magra, com novas linhas ao redor dos olhos e da boca. Ela chorou quando me viu, me oferecendo um abraço que eu não conseguia me obrigar a dar. Por favor, volte para casa, disse ela imediatamente. Harrison mudou. Ele está fazendo terapia. Está fazendo aulas de controle da raiva. Ele sente sua falta. Ele admite o que fez comigo? Perguntei.
A hesitação dela foi resposta suficiente. Ele reconhece que às vezes era muito duro. Mas Brooke, toda família tem problemas. Podemos resolver isso. Não, mãe. O que aconteceu não foram problemas familiares. Foi abuso. Eu não vou voltar. Para onde você vai? O que vai fazer? Ela perguntou, com a frustração transparecendo na voz. Você tem 16 anos. Precisa da sua família. Eu precisava da minha mãe, respondi baixinho. Precisei dela por anos. Onde ela estava? Ela não tinha resposta para isso. Antes de sair, colocou um envelope na minha mão contendo $300. Ele não sabe, sussurrou. Por favor, pegue. Doei o dinheiro para o fundo de emergência do centro juvenil. Não conseguia explicar, nem para mim mesma, porque não podia ficar com ele, apenas que me sentia contaminada muito pouco, tarde demais, um preço a pagar por anos de sofrimento. Depois daquele encontro, tomei a difícil decisão de interromper todo contato com minha mãe. O terapeuta que eu consultava semanalmente, Dr. Bennett, me ajudou a lidar com a culpa e a dor que essa decisão causou. Estabelecer limites não é punição, explicou ela. É autopreservação. Você pode revisitar essa escolha quando estiver mais forte, quando o contato com sua mãe não ameaçar sua recuperação. Recuperação. Uma palavra tão clínica para o processo confuso e não linear de reconstrução de um eu que havia sido sistematicamente desmantelado. Alguns dias trouxeram progresso, uma boa nota, um elogio de um cliente, um momento de risada genuína com Jasmine. Outros dias trouxeram flashbacks, ataques de pânico, pesadelos que me deixaram ofegante e encharcado de suor. Durante todo esse tempo, continuei trabalhando, economizando e estudando. Frank aumentou minha carga horária durante as férias de verão, o que me permitiu abrir uma modesta conta poupança. Eu abri sem um avalista adulto, graças a um programa especial de uma cooperativa de crédito local em parceria com o Centro Juvenil. Meu primeiro ano do ensino médio terminou com notas máximas e o reconhecimento da diretora por superar desafios pessoais significativos. Meu último ano começou com um novo foco: inscrições para faculdades e redações para bolsas de estudo. Cada momento livre que não era gasto trabalhando ou estudando era dedicado a pesquisar opções de auxílio financeiro e escrever declarações pessoais que, de alguma forma, tinham que traduzir minhas experiências em algo que os comitês de admissão pudessem avaliar. A faculdade comunitária local ofereceu uma sessão informativa em nossa escola, e me senti atraído pela abordagem prática e pelo preço acessível. O orientador de admissões, Dr. Rivera, demonstrou um interesse especial pela minha situação. Você é exatamente o tipo de aluno que estamos procurando, ela me disse depois de revisar meu histórico escolar. Determinado, resiliente, academicamente forte. Vamos falar sobre bolsas de estudo. Com a orientação do Dr. Rivera, candidatei-me a todas as bolsas e auxílios disponíveis, programas estaduais para estudantes independentes, fundações privadas que apoiam jovens que passaram por traumas e prêmios de mérito acadêmico. O processo foi exaustivo, exigindo documentação da minha independência, cartas de assistentes sociais e professores, além de intermináveis ensaios sobre como superar adversidades. Na primavera, eu já havia conseguido auxílio financeiro suficiente para pagar a mensalidade e os livros do Cincinnati Community College para obter um diploma de associado em administração de empresas. Eu ainda precisaria trabalhar, mas o caminho a seguir era claro e alcançável. À medida que meu aniversário de 18 anos se aproximava, trazendo consigo a maioridade legal e o fim da minha elegibilidade para o programa de moradia transitória, enfrentei novos desafios. Onde eu moraria? Como conciliaria o trabalho em tempo integral, a escola em tempo integral e a sobrevivência básica? O Centro Juvenil ofereceu um trampolim. Os formandos do programa de transição podiam se candidatar a apartamentos subsidiados com aumento gradual do aluguel ao longo de 2 anos. Eu me qualifiquei com base no meu histórico profissional e nos meus planos educacionais, garantindo um pequeno apartamento-estúdio que seria meu primeiro lar verdadeiramente independente. O dia da mudança chegou exatamente 1 ano depois da minha fuga da casa de Harrison. Meus pertences ainda cabiam em 2 mochilas, mas agora incluíam livros didáticos, uniformes de trabalho e pequenos confortos comprados com meu próprio dinheiro, um cobertor macio, uma luminária de leitura, um conjunto de pratos do brechó. Melissa me ajudou na mudança, seu carro mal acomodava meus escassos pertences. Enquanto carregávamos a última mala,
Subindo 3 lances de escada até o meu apartamento, ela parou na porta. Sabe, a maioria das crianças que passa pelo nosso programa precisa de anos para chegar onde você está agora, disse ela. Nunca vi ninguém tão determinado. Tive uma boa ajuda, respondi, pensando em Frank, no Dr. Rivera, no Dr. Bennett e na própria Melissa, os adultos que me mostraram o que realmente é um apoio saudável. Você fez o trabalho, Brooke. Assuma isso. A faculdade começou e, com ela, um novo ritmo para os meus dias, aulas pela manhã, turnos à tarde no Daily Bard, sessões de estudo à noite na biblioteca para economizar energia elétrica no meu apartamento. Os fins de semana traziam turnos de trabalho mais longos e lavanderia nas máquinas operadas com moedas do prédio. Era exaustivo, mas tinha um propósito. Cada dia me afastava mais do controle de Harrison e me aproximava mais do futuro que eu estava construindo para mim. No meu segundo semestre, encontrei uma vaga no quadro de avisos da faculdade para assistente de marketing em uma empresa local. A vaga oferecia um salário melhor do que o do restaurante e tinha potencial relevância para meus estudos de negócios. Com a aprovação relutante de Frank e um currículo que enfatizava minhas habilidades organizacionais e ética de trabalho, em vez da minha experiência limitada, me candidatei. Para minha surpresa, fui chamada para uma entrevista. A diretora de marketing, Diane Campbell, era uma mulher de 40 e poucos anos, com um olhar aguçado, que fez perguntas desafiadoras sobre minha capacidade de lidar com o cargo enquanto estudava. Por que eu deveria contratar você em vez de outros 30 candidatos, muitos deles com mais experiência? Ela perguntou sem rodeios. Porque entendo o valor da oportunidade, respondi com a mesma franqueza. Não vou desperdiçar a sua nem a minha. Algo na minha resposta repercutiu nela. Fui contratado para um período probatório de 3 meses, que se transformou em um cargo regular de meio período quando superei as expectativas consistentemente. Diane se tornou outra mentora inesperada, reservando um tempo para explicar conceitos de marketing, envolvendo-me em reuniões com clientes e fornecendo feedback direto, mas construtivo, uma mudança revigorante em relação às críticas arbitrárias de Harrison. Você tem um talento natural para este trabalho, ela me disse depois que ajudei a desenvolver uma campanha de sucesso nas redes sociais para uma empresa local. Já pensou em focar sua formação especificamente em marketing? Com seu incentivo, ajustei meu caminho educacional, fazendo cursos adicionais em marketing, mídia digital e comunicação empresarial. Meu programa de graduação durou 5 semestres em vez de 4, mas o conhecimento especializado foi inestimável no meu trabalho na empresa de Diane. À medida que me aproximava da formatura na faculdade comunitária, Diane sugeriu que eu considerasse continuar para um bacharelado. A Universidade Estadual tem um excelente programa de negócios, e você poderia transferir seus créditos. A empresa se adaptaria ao seu horário de aulas. Não queremos perdê-lo. A ideia parecia impossível no início. Uma universidade de 4 anos custaria significativamente mais do que uma faculdade comunitária, mesmo com créditos transferidos. Mas Diane me apresentou ao programa de parceria corporativa da universidade, que oferecia assistência financeira para funcionários de empresas participantes. Entre esse programa, bolsas de estudo adicionais e minhas economias de 2 anos de orçamento cuidadoso, um diploma de bacharel estava ao meu alcance. Durante todo esse período, a terapia permaneceu uma constante na minha vida. O Dr. Bennett me ajudou a navegar pelas emoções complexas que o sucesso, paradoxalmente, desencadeou: culpa por ter deixado minha mãe, raiva que ainda explodia inesperadamente, medo de que tudo que eu construísse pudesse, de alguma forma, ser tirado de mim. Lidamos com a hipervigilância que me fazia assustar com barulhos altos, com os problemas de confiança que me impediam de formar amizades próximas e com o perfeccionismo gerado por anos de padrões impossíveis. A cura não é linear, ela me lembrava com frequência. E não se trata de esquecer ou mesmo perdoar necessariamente. Trata-se de integração, reconhecer o que aconteceu sem deixar que isso defina o seu futuro. Aos poucos, comecei a construir um círculo social além do trabalho e da escola. Jasmine e eu mantivemos nossa amizade, nos encontrando mensalmente para um café e acompanhando o progresso uma da outra. Entrei para um grupo de estudos para estudantes de marketing, onde conheci Claire e Marcos, que se tornaram meus primeiros amigos de verdade desde Alison. No início, eles não sabiam nada do meu passado, enxergando apenas a aluna capaz e ambiciosa que eu representava para o mundo. Quando finalmente compartilhei partes da minha história com eles, depois de quase 1 ano de amizade, a resposta deles foi de apoio, sem pena, exatamente o que eu precisava.
Isso explica por que você nunca fala em voltar para casa nas férias, disse Claire, apertando minha mão. Este ano, você vem para o Dia de Ação de Graças da minha família. Sem discussão. Aquele dia de ação de graças com a família grande e barulhenta de Claire foi minha primeira experiência de como uma dinâmica familiar saudável pode ser. Os pais dela discutiam ocasionalmente, mas resolviam os conflitos com respeito. Os irmãos dela provocavam uns aos outros, mas se manifestavam quando a ajuda era necessária. Ninguém pisava em ovos. Ninguém controlava a conversa. Ninguém usava o amor como arma. Saí com uma nova compreensão do que havia perdido e do que eu poderia potencialmente criar no meu futuro. Aos 22 anos, concluí minha graduação em administração com especialização em marketing digital. A posição inicial na empresa da Diane evoluiu para uma função de gerente de contas com minha própria pequena carteira de clientes. Meu pequeno apartamento subsidiado deu lugar a um aluguel de um quarto compartilhado com um gato adotado do abrigo local, meu primeiro animal de estimação, algo que Harrison nunca permitiu. Minhas economias, antes medidas em dólares sobrando, cresceram de forma constante. Abri uma conta IRA depois de ler blogs sobre independência financeira, fascinada pelo conceito de construir riqueza do zero. Cada depósito, por menor que fosse, parecia uma vitória sobre o controle financeiro de Harrison. Comprei meu primeiro carro, um Honda usado com alta quilometragem, mas com mecânicos confiáveis, em uma concessionária, negociando o preço para baixo usando as habilidades aprendidas em aulas de administração. O dia em que o tirei da concessionária foi surreal, um símbolo tangível da minha independência, algo que seria inimaginável 5 anos antes. Ao longo desses anos, não tive contato com Harrison ou Tyler. Minha mãe ocasionalmente enviava cartões para o meu antigo endereço no centro juvenil, que Melissa encaminhava quando chegavam. Eu os lia, mas raramente respondia, mantendo os limites que protegiam minha estabilidade arduamente conquistada. Os cartões seguiam um padrão: atualizações sobre notícias da família, sutis sentimentos de culpa pela minha ausência, referências veladas às melhoras de Harrison e, sempre, a mensagem subjacente: volte, perdoe, esqueça, seja a filha que eu a criei para ser. O que ela nunca entendeu foi que eu estava sendo exatamente a filha que ela me criou para ser antes de Harrison, engenhosa, determinada, não disposta a aceitar abusos como preço por pertencer. As mesmas forças que me permitiram escapar e construir uma nova vida foram aquelas que meu pai havia nutrido e minha mãe havia encorajado. Na terapia, trabalhei o luto complexo de perder meus pais, meu pai para a morte, minha mãe para suas próprias escolhas. A doutora Bennett me ajudou a entender que minha mãe era tanto vítima quanto facilitadora, presa em seus próprios padrões de dependência e medo, mas ainda responsável por não proteger seu filho. Você pode reconhecer as limitações dela sem desculpar suas ações, explicou a doutora Bennett. E você pode amar a mãe que ela era e, ao mesmo tempo, aceitar a mãe que ela se tornou. Essa perspectiva me ajudou a responder às suas mensagens ocasionais com atualizações breves e neutras sobre minha educação e trabalho, sem convidar a uma conexão mais profunda nem cortar completamente o frágil elo entre nós. Foi um compromisso entre a filha que ainda amava a mãe e a mulher que precisava se proteger. Ao me aproximar do meu aniversário de 23 anos, olhei ao redor do meu pequeno, mas confortável apartamento, para o diploma pendurado na parede, os cartões de visita com meu nome impresso abaixo do logotipo da empresa, o extrato da conta poupança mostrando um saldo que representava milhares de horas de trabalho e sacrifício. Com o único dólar que consegui escapar, construí algo que Harrison nunca poderia tirar de mim, não apenas independência financeira, mas respeito próprio, habilidades profissionais e a consciência de que sobrevivi ao pior e saí mais forte. Naquela noite, peguei o diário que Melissa tinha me dado anos atrás e abri na primeira página, onde aquele único dólar ainda estava entre as páginas, um pouco desbotado, mas intacto. Abaixo da minha entrada original, escrevi: 5 anos depois, ainda sou mais rico do que ele jamais será. Aos 27 anos, minha vida não se parecia em nada com a do jovem de 16 anos assustado que fugira com um único dólar. Fui promovido a estrategista sênior de marketing na empresa, gerenciando as maiores contas de clientes e orientando novos contratados. O negócio paralelo de consultoria que comecei 3 anos antes, inicialmente apenas design de sites para pequenas empresas locais, cresceu e se tornou uma agência boutique de marketing digital com sua própria e modesta lista de clientes. Meu apartamento, antes simples e funcional, agora refletia meu estilo pessoal e minha estabilidade financeira, arte nas paredes, móveis confortáveis, um escritório em casa dedicado ao meu trabalho de consultoria.
Eu tinha amigos, colegas e uma rede de relacionamentos de apoio construída com base no respeito mútuo, em vez de medo e obrigação. As cicatrizes psicológicas permaneceram, é claro. Certos sons, um cinto sendo removido, uma porta batendo com força, ainda podiam desencadear pânico momentâneo. Eu mantive um controle cuidadoso sobre meu espaço de vida, minha agenda, minhas finanças, um controle que às vezes se transformava em rigidez. A confiança veio lentamente, conquistada por meio de ações consistentes, em vez de promessas verbais. Mas a terapia me deu ferramentas para lidar com essas respostas, para reconhecê-las como reações normais a experiências anormais, em vez de fraquezas ou falhas. Os flashbacks que antes me paralisavam agora passavam mais rápido, reconhecidos, mas não fortalecidos. Eu estava apresentando em uma conferência regional de marketing em Columbus quando o passado colidiu com o presente de uma forma inesperada. Durante o almoço de networking após minha apresentação sobre estratégia digital para pequenas empresas, um homem se aproximou da minha mesa. Foi uma palestra impressionante, disse ele, estendendo a mão. Tyler Matthews, diretor de vendas da TechSere no Centro-Oeste. Fiquei paralisada, o pãozinho na minha mão subitamente pesado. Seu rosto havia amadurecido, perdendo a suavidade adolescente que eu lembrava, mas os olhos eram inconfundíveis. Os olhos de Harrison, calculistas e ligeiramente frios, mesmo quando sorria. Ele não me reconheceu imediatamente. Por que reconheceria? O imponente executivo de marketing, de terno sob medida, tinha pouca semelhança com o adolescente que atormentara. Meu cabelo estava diferente, minha postura confiante em vez de curvada, minha voz firme em vez de hesitante. Brooke Wilson, respondi, apertando-lhe a mão brevemente. Obrigada pelo elogio. Observei o momento em que o reconhecimento surgiu, o leve arregalar dos olhos dele, o passo instintivo para trás, o rubor subindo pelo seu pescoço. Brooke? Quer dizer, da minha meia-irmã Brooke? Ex-meia-irmã, corrigi calmamente, ciente dos colegas por perto. Faz muito tempo. Tyler parecia genuinamente perturbado, uma expressão que eu nunca tinha visto no garoto que usava o favor do pai como uma arma. Você parece diferente. Isso tende a acontecer em 11 anos. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós, repleto de histórias não ditas. Finalmente, Tyler pigarreou. Você teria tempo para um café? Para colocar o papo em dia? Todos os meus instintos gritavam para recusar, para ir embora, para preservar a vida que eu havia construído sem qualquer conexão com o passado. Mas a curiosidade, e talvez o desejo de mensurar exatamente o quanto eu havia evoluído, me levaram a concordar com uma breve reunião após o término das sessões da conferência. Nós nos encontramos no café do saguão do hotel, território neutro com muitas testemunhas. Tyler apareceu sem a bravata típica de conferências, quase nervoso enquanto misturava adoçante no café. Então, ele começou sem jeito, você está indo bem. Sou sim, confirmei, sem dizer mais nada. Que bom. Fico feliz. Eu não sabia o que aconteceu com você depois que você foi embora. Papai. Harrison contou para todo mundo que você tinha ido morar com parentes. Não havia parentes, eu disse. Só um abrigo para jovens e depois moradia provisória. Tyler estremeceu. Eu não sabia. Você nunca perguntou. As palavras não eram acusatórias, apenas factuais. Ele olhou fixamente para o café. As coisas desmoronaram depois que você foi embora. Papai começou a beber mais. O negócio estava com problemas. Ele e Stephanie se divorciaram cerca de 3 anos depois. Isso era novidade, embora não particularmente surpreendente. Sem mim como bode expiatório da casa, a disfunção precisaria de novos alvos. Sinto muito por isso, eu disse, surpresa ao perceber que estava falando sério, não por Harrison, mas pela minha mãe, que havia perdido tudo aquilo pelo qual ela me sacrificou para manter. Papai se casou de novo ano passado com uma mulher do clube de golfe dele. O tom de Tyler era amargo. Eu não o vejo muito. Ele parou de pagar as coisas quando eu fiz 21 anos, disse que eu precisava me virar sozinha. A ironia não passou despercebida por mim. Tyler, antes o menino de ouro, agora experimentava uma fração da frieza que Harrison sempre demonstrou por mim. Mas eu não sentia prazer em suas lutas.
Nós dois fomos crianças moldadas por um pai tóxico, embora de maneiras muito diferentes. E sua mãe? Perguntou ele. Stephanie, você a vê? Não, eu disse simplesmente. Não estamos em contato. Tyler assentiu, como se isso fizesse todo sentido. Ela tentou me ligar algumas vezes depois do divórcio, mas não sei. Foi estranho. Ela não era realmente minha mãe, sabe? Eu sabia. Ela também não tinha sido minha mãe de verdade, não depois que Harrison entrou em nossas vidas. Escute, disse Tyler de repente, inclinando-se para a frente. O que aconteceu naquela época, o jeito como o papai te tratou, o jeito como eu te tratei, não foi certo. Eu sei disso agora. Eu deveria ter dito alguma coisa, feito alguma coisa. O reconhecimento, ainda que tardio, tocou em algo que eu não esperava, não exatamente um perdão, mas uma pequena liberação de tensão que eu não sabia que ainda carregava. Você também era criança, eu disse finalmente. Uma criança privilegiada e cheia de direitos, mas ainda assim uma criança naquela casa. Você gostaria de se reconectar com eles? Perguntou Tyler. Eu poderia te dar o contato deles. Papai se acalmou bastante desde o ataque cardíaco do ano passado. Não, respondi sem hesitar. Construí minha vida sem eles. Pretendo mantê-la assim? Tyler assentiu, aceitando esse limite sem discutir, talvez a primeira vez que ele respeitou meus desejos. Enquanto nos preparávamos para sair, ele me entregou seu cartão de visita. Se você mudar de ideia ou só quiser conversar, bem, aqui estão minhas informações. Peguei o cartão por educação, sabendo que jamais o usaria. Essa breve intersecção entre passado e presente foi um desfecho suficiente, ver Tyler lutando no mundo real sem a proteção constante de Harrison, enquanto eu prosperava apesar da oposição constante de Harrison. Mas o encontro me levou a reconsiderar uma porta fechada. Uma semana depois de voltar da conferência, entrei em contato com Melissa, que ainda trabalhava no centro juvenil, perguntando se ela tinha informações atualizadas sobre minha mãe. 3 dias depois, sentei-me num café tranquilo a 30 minutos do meu apartamento, esperando pela mulher que eu não via há quase 8 anos. Ela chegou pontualmente, com os cabelos grisalhos nas têmporas e o rosto marcado por rugas, mas ainda reconhecível. Ela usava um vestido simples e poucas joias, nenhum sinal das roupas de grife que Harrison insistiu em usar durante o casamento. Brooke, ela sussurrou, parando a poucos metros da mesa. Você está linda. Tão adulta. Olá, mãe, eu disse, levantando-me para aceitar o abraço breve e desajeitado que ela me ofereceu. Obrigada por vir. Entramos em uma conversa cautelosa, atualizações superficiais sobre seu trabalho em uma biblioteca local, minha carreira em marketing, tópicos neutros que evitavam cuidadosamente as feridas mais profundas entre nós. Por fim, ela estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos parando quase tocando os meus. Desculpe, Brooke, por tudo. Por não te proteger, por escolher ele em vez de você. Por ser fraca demais para enfrentá-lo. Eu estava com tanto medo de ficar sozinha novamente depois que seu pai morreu que eu tomei decisões terríveis. O pedido de desculpas dela era tudo o que eu precisava desesperadamente ouvir. Mas as palavras chegaram anos tarde demais, depois que eu já havia curado as feridas mais profundas sem a ajuda dela. Por que você não o deixou depois que eu fui embora? Perguntei. Você devia saber que eu estava falando a verdade sobre como ele me tratou. Ela olhou para as mãos, girando um anel de prata simples que substituíra sua aliança de casamento. Eu sabia. Eu sempre soube. Mas, naquela época, eu não tinha mais nada, nem dinheiro próprio, nem carreira para me apoiar, nem apoio familiar. Harrison controlava tudo. Levei mais 3 anos para criar coragem de pedir o divórcio. E mesmo assim, saí sem quase nada. Saí com $1, eu disse calmamente, e fiz funcionar. Ela se encolheu diante da comparação. Você sempre foi mais forte do que eu, igual ao seu pai nesse sentido. Conversamos por quase 2 horas, cuidadosos e comedidos, nenhum de nós disposto a transpor completamente o abismo que nos separava. Ela perguntou sobre a minha vida, aparentemente genuinamente orgulhosa do que eu havia conquistado. Perguntei sobre seu novo apartamento, seu trabalho, sua lenta reconstrução de independência. Quando nos despedimos, ela perguntou se poderíamos nos encontrar novamente algum dia.
Concordei em fazer contato ocasional, cartões de Natal, talvez um almoço a cada poucos meses, mas deixei claro que não estava pronto para mais. Ela aceitou esses limites com um sorriso triste, entendendo que era mais do que ela merecia, mas menos do que ela esperava. Eu nunca deixei de te amar, disse ela à porta. Mesmo quando falhei completamente, eu te amei. Eu sei, respondi, porque sabia mesmo. Amor sem proteção, sem ação, sem coragem não era suficiente. Mas ele existia em sua forma imperfeita. Aquele encontro encerrou um capítulo da minha vida. Eu havia enfrentado meu passado, falado a minha verdade e saído intacta. A menina assustada que fugiu com $1 havia se tornado uma mulher capaz de estabelecer limites, falar verdades dolorosas e fazer escolhas baseadas no respeito próprio, em vez do medo. Nos anos seguintes, continuei construindo minha carreira e minha vida pessoal. O negócio de consultoria cresceu o suficiente para se tornar meu foco principal, o que me permitiu deixar a empresa de marketing em bons termos. Comprei um pequeno apartamento, tendo apenas meu nome na hipoteca, uma conquista que ainda me enche de orgulho silencioso. Mantenho contato limitado com minha mãe por meio de almoços ocasionais e cartões de Natal, um relacionamento que provavelmente nunca será próximo, mas que encontrou sua própria distância respeitosa. Nunca mais vi Harrison, nem desejo ver. Tyler enviou um cartão de Natal no primeiro ano após nosso encontro, mas não entrou em contato desde então, um reconhecimento mútuo de que nossa conexão pertencia ao passado. As lições da minha jornada moldaram cada aspecto de quem sou hoje. Aprendi que segurança e dignidade são direitos inegociáveis, não privilégios a serem conquistados ou retirados. Descobri que às vezes a família é escolhida em vez de Nata, como Frank, do restaurante, que ainda liga mensalmente para saber como está sua ex-garçonete favorita, ou Melissa, do centro juvenil, que compareceu à minha formatura na faculdade com lágrimas de orgulho. Aprendi que riqueza não é medida em roupas de grife ou casas caras, mas em liberdade, autodeterminação e na capacidade de dormir em paz, sem medo. Aquele único dólar com o qual escapei não representava pobreza, mas possibilidade, o primeiro passo para construir uma vida nos meus próprios termos. Talvez o mais importante seja que aprendi que o trauma não define você, a menos que você permita. O abuso que sofri sempre fará parte da minha história, mas é o capítulo ao qual sobrevivi, não o que estou vivendo atualmente. Hoje, sou voluntário no mesmo centro juvenil que um dia me abrigou, compartilhando minha experiência com adolescentes que enfrentam circunstâncias semelhantes. Criei um pequeno fundo de bolsas de estudo para sobreviventes de violência doméstica que buscam educação superior. Cada contemplado recebe seu prêmio em um envelope contendo uma única nota de $1 junto com o cheque, um símbolo da jornada da sobrevivência ao sucesso. Quando os adolescentes do programa me perguntam como consegui sobreviver, eu digo a verdade: um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, $1 de cada vez. Eu digo a eles que partir sem nada além da dignidade intacta ainda é partir com tudo o que importa. Se você está assistindo a isso e se encontra em uma situação em que alguém que deveria amá-lo está lhe machucando, saiba que há vida, uma vida rica, plena e alegre, do outro lado dessa porta. A jornada não será fácil, mas a liberdade vale cada passo difícil. Comecei com apenas $1 e a determinação de construir algo melhor. O que você poderia construir com sua coragem e resiliência? Adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Se minha história repercutiu em você, inscreva-se neste canal para mais conversas sobre como superar adversidades e encontrar força em lugares inesperados. Obrigado por ouvir e lembre-se, às vezes, as jornadas mais ricas começam com quase nada.